Olá, estudantes. Eu sou Juscelene, professora de língua portuguesa, e em nossa aula de hoje falaremos sobre sujeito indeterminado. O que seria sujeito indeterminado? Bem, esse tipo de sujeito ele aparece explícito, ou seja, ele não aparece claro na oração. Por ser impossível determiná-lo. Podemos dizer que se trata de uma pessoa existente, mas desconhecida. Vejamos o exemplo. O sujeito indeterminado não está na frase nem expresso nem oculto. Exemplo: telefonaram para você. Quem telefonou? Não se sabe. Não conseguimos identificar quem foi que telefonou. Se foi um amigo ou amiga, se foi alguém de telemarketing e por aí vai. Não conseguimos identificar o sujeito, ele não aparece. O sujeito é indeterminado em qualquer uma dessas três situações. Com verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação na terceira pessoa, pessoa do singular, acompanhado da partícula se, que recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Também nesse caso não pode haver um sujeito claro. Exemplo: precisa-se de mão de obra especializada. Precisa é o verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular. Vive-se bem nesta região do país. Vive, verbo intransitivo, terceira pessoa do singular. Fica-se preocupado durante as tempestades. Fica, verbo de ligação, terceira pessoa singular. 2. Verbo na terceira pessoa do plural. Exemplo: dizem que a família está falindo. Alguém diz, mas não se sabe quem. Esqueceram um celular no banheiro. Esqueceram. Não sabemos quem esqueceu, ok? Ocorre sujeito indeterminado quando o verbo não se refere a nenhum termo que está no contexto, nem é possível identificar o sujeito pela terminação do verbo, desinência verbal. 3. Quando o verbo tiver no infinitivo impessoal. Não é possível identificar o sujeito da oração em frases com verbos no infinitivo impessoal. Exemplo: era muito cansativo estudar o dia todo. O verbo estudar está no infinitivo impessoal. Era proibido comer naquela sala. Apontar para os outros é falta de educação. Então, por que falamos que o verbo está no infinitivo? Porque o verbo tem essas terminações: ar, ir. E por que é chamado de impessoal? Porque ele não se refere a nenhuma pessoa, sujeito na oração. Vejamos alguns exemplos. O verbo comer está no infinitivo impessoal, acompanhado de uma locução verbal. O verbo fazer está no infinitivo impessoal e vem acompanhado da preposição de. Observe os exemplos a seguir de sujeito indeterminado. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. Colocaram uma cesta de gatinho na minha porta. Perceberam que o verbo colocaram está na terceira pessoa do plural e não podemos identificar quem deixou a cesta de gatinhos na porta da senhora? Então, se não podemos identificar o sujeito, que é a pessoa que deixou a cesta, temos aí um sujeito indeterminado. Oh não, fui assaltado, levaram tudo, os móveis, o som, Que placa é essa aí? Eu me mudei daqui ontem. Bem,
Observe que a personagem da Tira não sabe quem entrou em sua casa e levou tudo. Por isso, ela emprega o verbo levar na terceira pessoa do plural, sem fazer referência a uma pessoa determinada. Levaram tudo. Nesse caso, o sujeito do verbo é indeterminado, ok? Me disseram que para emagrecer é só pensar magro. Deixa eu pensar. Já sei, magros comem. Bem, me disseram que para emagrecer é só pensar magro. O verbo mais uma vez na terceira pessoa do plural. Não sabemos quem foi que disse para a personagem que para emagrecer é só pensar magro. Então, temos aí mais um caso de sujeito indeterminado. Cuidado para não se confundir. Um pronome indefinido não pode ser sujeito indeterminado, pois eles agem como sujeitos simples nas orações. Às vezes ocorre confusão entre as ideias de indefinição e indeterminação. Vejamos a primeira frase. Roubaram minha caneta. Neste caso, o sujeito é indeterminado, pois não conheço a identidade do autor do ato. O verbo roubaram está na terceira pessoa do plural, justamente para trazer a ideia de indeterminado. Na segunda frase, muitos gostaram da dica. Neste caso, o sujeito existe e está representado pelo pronome indefinido, muitos. Observem. Recapitulando, sujeito indeterminado é aquele que não aparece expresso na oração, nem pode ser identificado, ou porque não se quer, ou porque não se pode identificar quem pratica a ação. O verbo aparece na terceira pessoa do plural, sem antecedente, ou na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Índice de indeterminação do sujeito. Bem, pessoal, agora é com vocês. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno. Lá vocês encontrarão mais atividades relacionadas ao tema de hoje. E para acessar a nossa plataforma SMedGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal de YouTube, SMedGV. Até a próxima aula. Tchau!